Estamos iniciando mais um trimestre, estamos iniciando mais uma série de lições da Palavra de Deus. Durante este e o próximo trimestre, nós estaremos considerando lições das cartas do apóstolo Pedro. Pedro foi um dos discípulos de Jesus, esteve com ele por aproximadamente 3 anos e meio, foi um dos líderes da igreja cristã primitiva e viveu experiências extraordinárias, tanto com Jesus, quando Jesus estava nesse mundo, quanto também depois que Jesus ascendeu aos céus, no início da igreja. Operou milagres, fez grandes sermões e, em dado momento da sua vida, ele achou por bem enviar cartas às igrejas de seu tempo. E os ensinamentos que o apóstolo Pedro transmitiu às igrejas daquele primeiro século, são ensinamentos maravilhosos, especiais, que não servem apenas ou não serviram apenas à igreja do primeiro século, mas esses ensinamentos serviram à igreja ao longo dos séculos e serve também à igreja do tempo presente. Ensinamentos não apenas sobre teoria, sobre coisas que precisamos compreender apenas, mas além de compreender, Pedro traz-nos ensinamentos que dizem respeito à nossa vida cotidiana, a forma como nós lidamos com as pessoas ao nosso redor, a forma como nós lidamos com as autoridades, a forma como nós devemos nos portar para alcançar o coração de outras pessoas para o conhecimento do Evangelho e muitos outros temas, muitos outros aspectos importantíssimos. Então, Pedro aborda nas suas 2 cartas que encontramos lá no final do Novo Testamento. Esses ensinamentos, como já mencionei, práticos para o tempo de Pedro, são também ensinamentos práticos para o povo de Deus que vive nos últimos momentos da história desse mundo. Portanto, com muita oração, com muita dedicação, vamos buscar absorver os ensinamentos que vamos estudar ao longo dessas lições das epístolas de Pedro, que vamos iniciar a partir de agora. A primeira lição tem por título Um apóstolo de Jesus Cristo. Nesta primeira lição vamos conhecer Pedro, quem foi ele, como foi a sua experiência com Jesus, suas dificuldades, suas lutas e como também ele alcançou vitória sobre as suas deficiências. O verso áureo nós lemos no livro de Lucas, capítulo 22, versos 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E o pensamento da inspiração: quando Pedro recebeu o seu chamado para agir como um subpastor, depois de se submeter à renúncia própria e de confiar completamente no poder divino. Só depois de ter compreendido a própria fraqueza é que ele pôde entender a necessidade que o crente tem da dependência de Cristo. Temos alguns pontos aqui já mencionados da história de Pedro e também da vitória dele em relação às suas próprias fraquezas, que já estão aqui mencionados nesses 2 textos, mas nós vamos ver com mais profundidade ao longo da lição. Então vamos deixar para comentá-los quando surgirem no desenvolvimento da lição. Vamos ao primeiro tópico, atendendo ao chamado de Cristo. Irmão Edson, descreva o primeiro encontro de Simão Pedro com Jesus. Então, interessante nós compreendermos que Pedro já havia ouvido a mensagem ali de João. João tinha falado sobre Cristo. Ele teve o interesse de encontrar Cristo. E agora, de repente, André, o seu irmão, teve o encontro com Cristo primeiro. André ficou tão feliz que ele foi a Pedro e diz: olha, encontramos o Messias. Neste momento, Pedro atendeu de prontidão o convite, não esperou um segundo convite e foi ao encontro com Cristo. Agora eu quero destacar alguns pontos importantes aqui na nota.
Assim que o olhar de Cristo se fixou nele, leu seu caráter e sua história de vida. Sua natureza impulsiva, seu coração amoroso e compassivo, sua ambição e autoconfiança, a história de sua queda, de seu arrependimento, os seus esforços e a sua morte de mártir. Que interessante. Então, Cristo encontrou Pedro. Naquele momento, Cristo fez uma leitura da vida e da experiência de Pedro e, naturalmente, Cristo falou algumas palavras que deixou Pedro bastante motivado. Muito bem. Eu quero trazer apenas como curiosidade nessa primeira pergunta, porque nesse primeiro encontro, no verso de João mencionado aqui, 1:40 a 42, Jesus, ao fazer esta leitura, Jesus também já profetiza mudando-lhe o nome, né? Pedro não tinha esse nome. Pedro tinha por nome Simão. Simão significa ouvinte, ou aquele que ouve. Simão deriva do nome Simeão, que foi o segundo filho de Jacó com Lia. Lia, quando deu à luz a Simão, deu-lhe esse nome, pois disse assim: o Senhor me ouviu. Então a palavra Simeão está ligado a ouvir, e a palavra Simão, que era o nome aqui do discípulo, ou daquele que nós vamos considerar aqui, de Pedro, quer dizer ouvinte. Mas se nós considerarmos a história, ele não era um bom ouvinte, né? Mas Pedro, aliás, Jesus identificando Pedro, tendo o seu olhar perscrutador, conhecendo tanto a realidade de Pedro quanto o seu futuro, ou a realidade de Simão, quanto também o seu futuro, Jesus disse: não é mais Simão, mas Cefas. Cefas, no aramaico, e no grego, Pedro, que simboliza rocha ou pedra, né? E aí mais à frente, nós teremos uma lição mais à frente, se não estou equivocado, a 7ª lição, que vai falar exatamente sobre a questão da pedra, porque Pedro também fala bastante sobre pedra, fundamento, a pedra rejeitada na sua carta, e que está relacionado também com o seu nome. Mas aqui nós temos essa apresentação inicial desse encontro de Jesus com Simão, e já nesse encontro Jesus já lhe troca o nome, né? Pergunta B. Em que circunstâncias Jesus convocou oficialmente a Pedro e a seu irmão para se tornarem seus discípulos? O que estava acontecendo ali e Jesus chega e estende a eles o convite? Então, depois daquele primeiro encontro, agora Pedro estava pescando. Pedro era um grande pescador, ele conhecia muito bem o mar, mas tudo indica que neste momento Pedro não estava sendo bem-sucedido ali na pesca. E agora Jesus encontra Pedro naquela situação. E Cristo faz ali uma convocação: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então aqui nós temos a convocação de Pedro para ser discípulo. Então temos aqui duas situações bastante importantes na vida de Pedro. Pedro, ele se torna um discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo é algo importantíssimo. Pedro, ele fez parte de um grupo especial, um grupo de 12 homens. E nesse grupo de 12 pessoas, Pedro tinha um destaque também especial, porque ele fazia parte também de um grupo menor, que era o grupo dos 3. Então ali havia um trio, que era Pedro, Tiago e João, que estava sempre mais perto de Cristo. Então, neste momento, quando Pedro recebe esta convocação, então ele prontamente aceita, sem questionar, sem saber quanto ele ia ganhar, e ele passa a fazer parte desse grupo. Depois, posteriormente, ele se torna também apóstolo. É por isso que a lição hoje traz esse título, Pedro Apóstolo. Mas antes de ser apóstolo,
ele se tornou discípulo. Isso, porque o discípulo é aquele que é o aluno, é o aprendiz, né? Uhum. O apóstolo é aquele que já aprendeu, agora pode ser enviado. E apóstolo tem a ver com ser enviado aí para o cumprimento da missão. Pedro é uma figura central no Novo Testamento, é um dos principais personagens do Novo Testamento. E diversos episódios da sua vida estão registrados tanto nos evangelhos quanto também no livro de Atos. E eu quero convidar você, internauta, para que compartilhe no chat a experiência de Pedro que mais te emociona, que mais te impacta, que mais te chama a atenção. Quando ele era discípulo ou depois quando se tornou apóstolo, não importa. Compartilhe uma curiosidade, uma experiência que lhe toca, daquelas diversas que Pedro viveu e que estão registrados tanto nos evangelhos como também no livro de Atos.